Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Sexta-feira chegando, hein? Dia 27 de junho de 2025 e a gente dá aquela olhada no que aconteceu ontem, quinta-feira. E olha, foi um dia agitado. Tivemos uma reviravolta fiscal importante aqui no Brasil. O Congresso barrou um aumento de imposto aí e isso mexeu com o mercado. Dólar caiu, bolsa subiu. Fora isso, parece que a inflação deu uma aliviada pra gente. Lá nos Estados Unidos, a economia está com sinais meio mistos, sabe? E o Banco Central dele está de olho na inflação e também no efeito das tarifas. E falando em mundo, a situação no Oriente Médio pareceu um pouco mais calmo, que é sempre bom para os mercados. E claro, tecnologia com inteligência artificial bombando e o nosso agro também com ótimas notícias. Vamos entender isso melhor. Começando aqui pelo Brasil, essa questão fiscal deu o que falar mesmo. O Congresso decidiu barrar aquele decreto do governo, né? Aquele que ia aumentar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para as operações de câmbio. A decisão foi na quarta, mas ontem, quinta, foi que o negócio repercutiu para valer. E o mercado reagiu na hora, né? Dólar comercial foi para baixo, fechou em 5,4984. E o Ibovespa, bom, o principal índice da nossa bolsa, subiu 0,99%. Foi para lá em 137.114 pontos. O pessoal interpretou como um recado. Tipo, o governo tem que cortar gasto. Exatamente essa foi a leitura. E o governo, bom, já está avaliando os próximos passos, né? Ou pelo menos as opções. O ministro Haddad indicou que podem ir à justiça para tentar reverter, ou então buscar outra fonte de receita, ou, né, o que o mercado está pedindo, apertar o cinto e cortar despesas mesmo. E não é pouca coisa não, viu? A perda de receita estimada com esse UF barrado é de uns 12 bilhões, mas olha, nem tudo foi tensão por aqui. A gente teve um respiro na inflação, o que é bom. Saiu o índice de preços ao consumidor amplo 15, o IPCA 15, que é aquela prévia da inflação oficial, né? Em junho, ele marcou 0,26%, isso mostra uma desaceleração legal em relação a maio, que tinha sido 0,36%. E se a gente olhar o acumulado em 12 meses, está em 5,27%. Também caiu um pouquinho, antes estava em 5,40%. O interessante disso, sabe, é que essa trégua na inflação pode dar mais margem para o Banco Central, quem sabe pensar em reduzir a taxa Selic, nossa taxa básica de juros, um pouco mais cedo do que a gente imaginava. Opa, isso é uma boa notícia. E, por falar em economia brasileira, o Banco Central até deu uma melhorada na projeção de crescimento do PIB. O Produto Interno Bruto, para 2025, não foi? Subiu a expectativa de 1,9% para 2,1%. Sim, essa revisão aconteceu, foi puxada muito por dados melhores agora no começo do ano. Mas, tem um ponto importante aí. O próprio Banco Central ainda acha que a economia vai dar uma desacelerada ao longo do ano, sabe? É parte da estratégia para segurar a inflação. E a questão fiscal continua ali como um ponto de atenção grande. O relatório recente da Instituição Fiscal Independente, por exemplo, está projetando a dívida bruta do governo geral batendo em 77,6% do PIB em 2025. Isso, claro, acende um alerta sobre a sustentabilidade das contas lá na frente. Dando um pulinho lá fora agora, a economia dos Estados Unidos mandou sinais bem misturados ontem. Por um lado, o PIB deles no primeiro trimestre encolheu 0,5%. Foi pior do que o mercado estava esperando. Só que, por outro lado, tivemos dados melhores que o previsto. Os pedidos de seguro-desemprego, por exemplo, caíram. E as encomendas de bens duráveis, aqueles produtos que duram mais, subiram forte em maio. Uma surpresa boa, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, continua naquela postura mais cautelosa. O presidente deles, o Powell, foi claro, quer mais dados, principalmente sobre o impacto das tarifas comerciais, antes de pensar em cortar juros. A inflação, medida pelo índice PCE, que eles acompanham de perto, continua sendo a maior preocupação deles lá. E aquela calmaria geopolítica que a gente comentou no início ajudou bastante o humor dos mercados, né? A notícia de que o cessar-fogo entre Israel e Irã estava se mantendo deu um ânimo para o pessoal. Aumentou um pouco a vontade de tomar risco. E isso afetou o dólar no mundo todo. Ele perdeu força globalmente. O índice DXY, que mede o dólar contra outras moedas fortes, chegou a bater na mínima de 3 anos. O petróleo teve uma leve alta, mas nada muito expressivo, e o ouro recuou um pouco. Agora,
Mudando de assunto, mas ainda em mercados. Tecnologia. O setor continua pegando fogo, principalmente por causa da inteligência artificial. A Nvidia, olha só, ultrapassou a Microsoft, virou a empresa mais valiosa do mundo, quase 3,77 trilhões de dólares de valor de mercado. É muita coisa. A Microtechnology, outra empresa do setor de chips, também se deu bem nessa onda. O curioso da Nvidia é que, mesmo nesse auge todo, ela enfrenta barreiras para vender na China por causa daquelas restrições impostas pelos Estados Unidos, né? Pois é, e para a gente fechar com notícia boa aqui de dentro, o nosso agronegócio continua forte. O PIB do setor cresceu, atenção, 6,49% no primeiro trimestre de 2025. Quem puxou essa alta foi principalmente a agricultura, que saltou 10,78%. A pecuária também foi bem, crescendo 8,50%. A projeção para o ano todo é que o setor movimente 3,79 trilhões em 2025. É realmente impressionante a força do nosso agro. Bom, por hoje é isso. Valeu demais pela companhia. É isso aí. Esperamos que essas informações ajudem a organizar o seu dia. Fique ligado aqui no Se Liga Economia para continuar por dentro dos principais movimentos do mercado. Até a próxima.